pessoal, meu nome é Francisca Amanda Buquerque Lima. Eu sou da Escola Antônio de Leão Neto, estou no 8º ano e sou do município de Barreira. Então, o livro que eu vou falar hoje um pouquinho para vocês é sobre o livro Depois daquela Viagem, de Valéria Piasso. Então, esse livro é um tipo de diário que conta a história de uma jovem que aos 16 anos contraiu o vírus da AIDS. Então, vamos lá, onde tudo começou. Tudo começou no ano de 1986, quando Valéria viajou para um cruzeiro com a sua família, fazer uma viagem, e lá ela conheceu um jovem, 10 anos mais velho que ela, que estava lá também à viagem, né? E ele morava na mesma cidade que ela. E vai e volta, eles se encontravam, ficavam e começaram a namorar. Com alguns meses depois, né? Ele tirou a virgindade dela. E naquela época ela achava que ia ser uma coisa muito fofa, muito pura, mas na verdade não foi bem assim. Ela achou que ele foi meio intruso, meio abusivo. E eles ainda nem usaram camisinha também, então ela ficou meio... Ela estranhou, sabe? E quando ela perguntou, ele falou que não, que só usava aquilo, quem era puta e ela não era menina puta pra estar usando. Então ela, né, relevou e tudo. Aí, com alguns meses depois, ele foi ter alguns comportamentos abusivos. Ela não podia olhar pro lado, que ele falava alguma coisa. Aí eles tinham uma briga. Ele ia lá, batia nela, chorava, se arrependia. Ela perdoava. E tava acontecendo e ela queria terminar, mas toda vez que ela chegava pra terminar, ele chorava, pedia desculpa, dizia que nunca mais sabe mais e nunca parava de fazer. Até que um dia ela tava na casa da avó dela e ele chegou e eles tiveram uma discussão e ele deu um tapa nela. A avó dela tentou ajudar, né? Porque na cabeça da avó dela poderia ser uma coisa normal, porque antigamente era muito normal isso, a mulher ser submissa ao seu marido. Então a avó dela tentou ajudar, ligou para os pais dele. Os pais dele disseram que aquilo era normal, ele fazia aquilo dele em casa, ele quebrava as coisas, depois ficava tudo bem, e aquilo estava tudo bem. Mas aí eles terminaram, ela terminou com ele, passou um tempo depois, né? Ele esqueceu dela, ela esqueceu dele. E ela, que já estava acabando o seu ensino médio, né? Ela fez o Enem, mas infelizmente ela não passou no que ela queria, no curso que ela queria. Ela ficou muito chateada, né? Mas enfim. Meses depois ela foi no médico para fazer uns exames. E quando ela fez os exames, deu uma alteração. O médico pediu para refazer, para ter certeza do que, né, estava dizendo no exame. E ela refez e refez de novo e deu que ela tinha AIDS. O médico contou para ela: olha, você tem AIDS. Se eu fosse você, eu não contava. Contava só para sua família e para os seus amigos mais próximos, porque o preconceito vai ser muito grande se algum dia você chegar a contar, né, pra mais pessoas. E assim, na hora ela pensou assim: nossa, acabei com a minha vida. Eu tenho 18 anos e eu acabei com a minha vida, porque eu contraí AIDS e o que eu vou fazer agora? Ela ficou meio sem entender o que estava acontecendo, né? E aí, com o tempo depois, ela começou a fazer ela conheceu o teatro, né? E ela começou a se apaixonar pelo teatro e começou a fazer cursos e tudo. Depois que ela concluiu o teatro, né, ela foi para São Diego para fazer um curso de inglês que durou mais ou menos ali uns 6 meses. Ela gostou muito de lá, ela fez amigos, colegas, as pessoas tratavam ela super bem, assim. Mesmo sem saber que ela era portadora de AIDS, as pessoas cuidavam dela super bem pelo fato de ela não sair muito. Ela não gostava muito de sair, logo com medo que alguém descobrisse ou que alguém se contaminasse com o vírus também. Lá em San Diego, ela começou a ver a diferença, né, da doença AIDS, porque lá eles tentavam, o modo deles ver era muito totalmente diferente do Brasil, porque eles viam como uma coisa que daria para ser tratada, e lá no Brasil não, era remetente logo à morte, então ela se sentiu mais acolhida ali. Então ela se via muito mais acolhida lá em São Diego, então ela pegou as coisas delas e levou pra lá. Mais ou menos uns 3 meses ela foi no doutor, né, pra fazer alguns remédios e os exames dela, alguns exames, e nos exames dela deu uma coisa lá alterada e ela teria que fazer o tratamento. Mas ela
ficou meio abismada porque o médico que ela foi, ele tratava ela de uma forma diferente, ele aconselhava ela. Ele não era igual aos outros doutores que pediam pra ela ficar calada e não falar e não contar. Esse doutor, ele aconselhou ela a ir pra rodas de conversa, pra ir pra palestras, pra ela conhecer pessoas que também haviam sido contaminadas, pra ela ter ali um apoio. Então, esse médico que ela estava gostando, infelizmente não era a especialidade dele, então ele passou para outro médico e aí ela foi tomando o mais regrado, né? Aí ela teve que se internar e para passar por todo o tratamento. E ela reagiu muito bem ao tratamento. Ela, no instante, ela se adaptou àquele tratamento e foi muito bem sucedido o tratamento dela. E ela ficou, depois dela sair do hospital, e ela conseguiu viver a vida dela com mais facilidade, né? E ela está viva ainda até hoje, e eu acho muito importante ela ter feito esse livro, tanto para abrir a mente de quem ainda não conhece, tanto para dar um apoio a quem está passando ou já passou por isso, e até às vezes quem vai passar, que ainda tem medo, que tem vergonha. E eu achei o clima do livro é, é bem pesado, né? Porque ainda é um tabu ainda na sociedade de hoje, mas com o jeito que ela fala, com a liberdade, a propriedade que ela fala, se torna muito mais leve, porque a linguagem dela é informal e a gente sente que ali tem uma coisa que é super pesada, mas que ela coloca o toque dela, entendeu? Então se torna muito mais leve o livro, muito mais gostoso de se ler, e espero que vocês tenham gostado.